Boa tarde, Esperantinópolis, boa tarde você, amado telespectador, que está sempre aí plugado no nosso programa Examine as Escrituras. Hoje nós vamos continuar examinando a Palavra de Deus. Nós já fizemos uma grande viagem bíblica, já estivemos estudando desde o capítulo 1 do Evangelho de Mateus e agora estamos no capítulo 12 do Evangelho de Mateus e vamos continuar meditando na palavra bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu quero convidar você nessa tarde de quarta-feira linda e gostosa para você estar abrindo o seu coração, o seu entendimento e o melhor da sua atenção e da sua capacidade de ouvir, você vai nesse momento empregar para receber a boa, amorosa e agradável palavra do Senhor nosso Deus, certinho? Então eu quero convocar você nesse momento para a oração. Vamos orar? Bendito Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus de infinita graça, verdade e amor. Neste momento, Pai, nós estamos em Tua santa e gloriosa presença. E o que eu te peço, meu Pai, neste momento, é que Teu Espírito Santo, meu Pai, nos dê a sabedoria, o entendimento que precisamos para absorver o conhecimento, o entendimento da Tua palavra. O Senhor disse na Tua santa palavra: Filho meu, dá-me o Teu coração. Que nesse momento, Senhor, os nossos corações se abram para a fé, se abram para crer, se abram para receber o que da Tua parte nos for dado, na medida em que prosseguimos ministrando a Tua palavra aqui pelo programa Examine as Escrituras. Pai, trabalhe nas nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Nós vamos continuar então examinando a palavra de Deus. Eu gostaria muito que você fosse capaz de ouvir a palavra do Senhor e à medida que você ouvir, ter um coração sábio, um coração que medite, um coração que esteja pronto para compreender. Hoje no Evangelho de Mateus nós vamos estudar o capítulo 12, como já falei desde o princípio do nosso programa. E eu quero convocar ou chamar a sua atenção para o capítulo 12 do Evangelho de Mateus. Diz assim a palavra do Senhor: Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isto, disseram-lhes: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito em dia de sábado. Mas Jesus lhe disse: Não leste o que fez Davi, quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos sacerdotes que estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes. Ora, não leste na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não holocausto, não teríeis condenado o inocente, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Vamos examinar bem direitinho esse texto, e o texto da sequência também vai continuar falando sobre o mesmo assunto. Nós vamos primeiro buscar um entendimento desse texto à luz do segundo texto também, que vai ficar muito claro para nós. Veja só, os discípulos de Jesus tiveram fome. A lei era muito clara. Você tinha que preparar tudo que você necessitasse para a sua alimentação. No período do Antigo Testamento, onde o povo guardava o sábado, as pessoas tinham que preparar sua refeição na sexta-feira. No sábado não tinha desculpa para estar sem alimento, porque você teve todo um dia de preparação, que era como era conhecida a sexta-feira. Então fazer qualquer trabalho em dia de sábado era pura e simplesmente inadmissível. Veja o que aconteceu. Jesus sabia daquela viagem, os seus discípulos também foram fazer uma viagem. Que dia eles estavam nesta viagem, nessa jornada missionária? Em dia de sábado. Vamos só entender algumas coisas que é importante. A jornada de um sábado, como está escrito lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1,
versículo 12, diz que a cidade ficava à distância da jornada de um sábado, ou seja, segundo os estudiosos, variam aí os posicionamentos de 800 metros, a 1.000 metros, ou 1 quilômetro. O que acontece? Jesus sabia disso, mas ele planejou uma viagem justamente para o dia de sábado, e ainda no dia de sábado não tomaram consigo as provisões que a lei exigia que tomasse consigo. E ele sai com seus discípulos, e então uma série de outros guardadores da lei estavam ali. Duas coisas a princípio Jesus estaria violando aqui na lei, caso ele estivesse submetido à lei. Porque a lei, até os seus 30 anos, Jesus viveu de forma exemplar. Ele cumpriu toda a lei até começar o seu ministério. Ele guardou todos os ritos, sacrificou animais, Jesus praticou a circuncisão, Jesus atendia às festas que aconteciam no templo. Por isso que ele diz aqui: está quem é maior do que o templo, porque o templo era um local sagrado, um local onde Deus se manifestava, o único local na terra que os ouvidos de Deus estariam atentos às orações. No período da lei era exatamente no templo. As exceções era quando os israelitas, estavam presos em países estranhos, que eles tinham que orar, mas ainda assim tinham que orar em direção ao templo, porque o templo era um marco referencial de onde vinham as bênçãos de Deus para a terra, e daí então se expandia ou se distribuía por todas as partes do planeta, onde se encontrasse algum guardador da lei que fizesse algum clamor ao Senhor. Então veja só, ele saiu no dia de sábado e foi fazer essa jornada missionária. Muito provável que ele tenha caminhado mais de 1 quilômetro. Mas veja uma coisa interessante aqui. Alguns estavam acompanhando e viram viram os discípulos de Jesus colhendo espigas em dia de sábado. E aí falaram: Jesus, os teus discípulos estão fazendo o que não é lícito no sábado. Ou seja, eles estão trabalhando, porque o milho já não vinha cozido, o milho não vinha pronto ali, o milho já não vinha assado, o milho já não vinha de um jeito para ser consumido, não. E eles estavam quebrando o milho, depois de espalhando o milho, estavam entrando no campo e fazendo todo um serviço de colheita naquele dia para a sua alimentação. E o interessante é que quando é dito isso, Jesus diz assim: rapaz, vocês não leram o que Davi fez quando ele teve fome, ele e seus companheiros, como eles entraram na casa de Deus e comeram dos pães da proposição, os pães sagrados, os pães santos, que não era lícito a ele comer? Ou vocês não sabem que ainda no dia de sábado, os sacerdotes no templo violam o sábado, quebram a lei do sábado e ficam sem culpa? O que Jesus estava mostrando? Gente, nós precisamos entender o que a palavra de Deus diz. A Bíblia Sagrada diz que a lei de Moisés, a lei do Antigo Testamento, ela fora posta até o tempo de reforma. É isso que a palavra de Deus vai nos ensinar. E por quê? Que hoje há tanto desentendimento com respeito a isso, com respeito a essa questão da lei? É porque as pessoas não leem com cuidado a palavra de Deus. Veja Hebreus capítulo 7, versículo 12, assim: pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. O sacerdócio mudou, então a lei também mudou. Deixa eu explicar, porque o texto sagrado, o texto santo e imaculado diz que quando há mudança de sacerdócio, a lei também muda. Então vamos ver aqui uma coisa interessante. Quando o sacerdócio do Antigo Testamento era Arão, era a base do sacerdócio arônico da tribo de Levi,
Então, as leis que tinham que ser seguidas eram as leis regulamentadas por Deus no Antigo Testamento para os sacerdotes segundo a ordem de Arão. Para os sacerdotes, segundo a ordem de Arão, realmente era inadmissível colher espiga em dias de sábado, porque isso era um pecado. Mas Cristo, a palavra de Deus diz que quando mudou-se o sacerdócio, por ordenança divina, também mudou a lei. De sorte que aquele que vive pelo sacerdócio de Cristo vai guardar a lei de Cristo. Onde está a lei de Cristo? Na nova aliança. Qual é a nova aliança? O Novo Testamento realizado no seu sangue. O primeiro testamento foi fixado sobre o povo pelos sangue de touros, de bezerros e de animais. O Novo Testamento foi fixado com o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Quando ele fez a ceia, ele disse: esse é o sangue da nova aliança, do Novo Testamento, o sangue da nova lei, a lei de Cristo. Esse é o sangue que está sendo derramado. De sorte que a primeira lei foi consagrada com sangue de animais. A nova lei, a nova aliança foi consagrada pelo sangue imaculado de Jesus. Quero que você entenda isso, porque existem muitas confusões, principalmente aí dos sabaquarianos, que são aqueles idólatras e sabatólatras, que se propõem a guardar o sábado e não guardam. Não existe ninguém fazendo isso. Mas eu quero chamar a sua atenção para mais um detalhe que o texto aqui apresenta. Ele fala que os sacerdotes quebravam a lei e ficavam sem culpa. A palavra de Deus diz no livro dos profetas, o Senhor falando através de Jeremias, dizendo: olha, eis que vem dia, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel, não segundo a aliança que eu fiz com os vossos pais no deserto. Ou seja, o Senhor falava que Ele iria trazer uma nova aliança para o povo. E aí você me pergunta: pastor, qual a necessidade de se trazer uma nova aliança, uma vez que já existe uma aliança? Muito claro, porque a palavra de Deus diz que a lei foi posta até o tempo de reforma. Então houve um tempo de reforma da lei. Quem fez essa reforma? Foi Cristo, que disse: vocês ouviram o que foi dito aos antigos? Eu, porém, vos digo. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos? Eu, porém, vos digo. Em alguns casos, se você examinar antes de me questionar, lá em Mateus capítulo 5, versículo de 17, como nós já estudamos em programas anteriores, algumas leis do Antigo Testamento Jesus deixou como estava, outros ele mudou a metade, outros ele mudou totalmente. Por exemplo, a lei que diz olho por olho e dente por dente, ele mudou radicalmente, ele aboliu essa lei de talião, aboliu a lei por completa, olho por olho e dente por dente. E teve outras leis que no contexto ali de Mateus capítulo 5, versículo 17, também foram mudadas. Eu quero chamar a sua atenção. Mas pastor, por que a outra lei ela deixou de vigorar-se? Por uma razão muito simples. Oséias capítulo 2, versículo 10, o Senhor disse assim: farei cessar todo o seu gozo, farei as suas festas de lua nova, os seus sábados e todas as solenidades. Olha só uma coisa interessante. O Senhor disse que chegaria um dia que Ele faria cessar tudo isso. E por que o Senhor faria isso aqui cessar? Porque o Senhor já não tinha mais prazer nas festas de Israel. O Senhor não tinha mais prazer nos sacrifícios de animais. O Senhor não tinha mais prazer na forma hipócrita que as pessoas estavam vivendo na antiga aliança. E por isso é que veio Cristo com melhores promessas. E quando se diz nova aliança, a primeira envelhece, perto está de desaparecer. Então, gente, a Bíblia Sagrada, ela é muito clara. Olha só, Hebreus capítulo 9, versículo 10, diz assim, as quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, que eram as regulamentações do Antigo Testamento. Tanto para o sábado tinha as comidas específicas, lá o matzá e tantas outras, bebidas, diversas abluções impostas até o tempo oportuno de reforma.
todas as coisas da lei, como o versículo 9 diz, e isto uma parábola para a época presente, segundo esta se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes no tocante à consciência não sejam ineficazes para aperfeiçoar aqueles que prestam culto. Aí vai dizer que essas coisas foram colocadas até o tempo da reforma. Agora olha, aqui diz assim, olha, se oferecem ser tanto dons como sacrifícios, segundo a lei. Agora veja o versículo 7 de Mateus 12, mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero, e não holocausto ou sacrifícios, não teríeis condenado os inocentes. Preste atenção, gente, ele fez cessar os sacrifícios, porque Cristo se sacrificou uma só vez. E é interessante entender essa questão aqui, como a Bíblia apresenta. Não só os discípulos foram acusados de estarem transgredindo o sábado, porque Jesus, neste caso, ele sim estava aprovando o que os discípulos fizeram. Ora, quem aprova está consentindo. E há uma coisa que eu quero chamar a sua atenção, gente, com respeito a essa questão da lei do sábado aqui que nós estamos tratando. Muitas pessoas não examinam as Escrituras e aí cometem erros terríveis. Neste caso, se existisse um troço, uma lei moral, lei cerimonial, lei não sei de quê, quando os discípulos apontaram isso aqui, quando eles apontaram, por exemplo, na justificativa de Jesus, vocês estão falando da quebra do sábado, então lá o Davi comeu os pães da proposição. Aí um judeu muito esclarecido diria: Senhor, você cometeu um erro aí. Ele quebrou, mas foi um mandamento cerimonial. O cerimonial vai ser abolido. Não, Senhor, você está falando dos pães da proposição, isso é cerimonial. O Senhor está falando da questão de entrar no templo. Isso aí era cerimonialismo. Senhor, tu estás falando aqui sobre, deixa eu ver aqui o outro, os sacerdotes violar o sábado. Senhor, mas isso aí era por causa dos rituais cerimoniais. Jesus poderia muito bem dizer para os interrogadores de Jesus, os acusadores de Jesus, poderia dizer: não, Senhor, mas não tem nada a ver, nós estamos falando do sábado, lei moral, e o Senhor vem falar de lei cerimonial. Jesus estava simplesmente mostrando que o cerimonialismo de Israel, tanto dos pães da proposição, quanto o serviço dos sacerdotes no templo de sacrificar animais, quanto o sábado, todas essas coisas e outras leis também de cunho moral, porque olho por olho, dente por dente não é cerimonial, é moral e foi abolida. Então nós temos que estudar a coisa direitinho. E aqui a palavra de Deus mostra outra coisa interessante. Em João capítulo 5, versículo 18, diz assim: por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual ao Pai. O texto diz que Jesus violava o sábado. E é claro, quando começou o ministério de Jesus, começou a reforma da lei. E aí Jesus já não vivia mais de acordo com a lei, mas de acordo agora com aquela mensagem que o Pai lhe deu para que ele implantasse na terra. E eu quero chamar agora a sua atenção para você ser inteligente. Comece a examinar a Bíblia nesse ponto, nessa ótica, nesse ponto de partida que eu estou dando a vocês. Porque tem muita gente aí se propondo a guardar o sábado e não estão guardando coisa nenhuma. Caminham mais de 1 quilômetro no sábado, no dia de sábado acendem a luz, e quando acende a luz, se não tivesse alguém lá na central de energia trabalhando para manter aquilo ali, simplesmente deixaria de haver fornecimento de luz. Usa telefone, e aí tem alguém lá na operadora trabalhando para consertar. Deles que compram o bilhete na sexta-feira e viajam no sábado de avião. Não, mas não comprei agora, comprei foi antes. Então a viagem é grátis, mas está lá o pilotozão trabalhando. Vai nas capitais, pega um coletivo no dia, fazendo o cara trabalhar no dia de sábado e tudo. Tudo isso é um bando de hipócritas que estão tentando transformar casas inteiras com ensinos que não são de acordo com a palavra do Senhor nosso Deus.
E eu quero chamar a sua atenção para isso que nós estamos estudando aqui. Quando o texto fala sobre essas coisas, o que nós precisamos entender é que Jesus falou aqui, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. E alguém disse assim: qual o dia que o Senhor tem prazer? Qual o único dia que o Senhor teve a alegria de dizer que Ele era Senhor? Qual o único? É o sábado, porque é o dia de deleite, é o dia de prazer do Senhor. Mentira deslavada, desonestidade intelectual é o que se dá para esse tipo de interpretação. Porque quando ele diz que o Filho do Homem é Senhor do sábado, o que ele está querendo dizer é: eu sou o dono da casa, eu é que sou o Senhor aqui, e o Senhor é quem decide o que faz ou o que não faz o escravo na casa, que é o templo. Aqui está quem é maior que o templo, foi a primeira resposta de Jesus. E essa ideia de Senhor aqui, do sábado, que ele está dizendo é: o sábado é só mais um detalhe do templo, e eu, como Senhor, digo como é que as coisas têm que ser. E foi isso que Jesus fez. A palavra Senhor na Bíblia, em momento algum, significa aquele que tem prazer em alguma coisa, mas a palavra Senhor na Bíblia é dono de escravo. Nós, por exemplo, os cristãos, somos escravos de Cristo, e temos prazer dele dominar a nossa vida e dizer não faz isso, e dizer faz isso. Nós demos o controle da nossa vida para o Senhor, e Ele faz agora o que quiser da nossa vida, porque aquele que é nascido de Deus não sabe de onde vem e nem para onde vai. Ele é conduzido pelo seu Senhor e tem prazer em fazer o que o seu Senhor diz. A palavra Senhor significa isso. Então eu quero chamar a sua atenção para esse detalhe aqui que nós estamos estudando, muito importante, sobre a lei. E você não pode esquecer aquilo que nós estamos estudando aqui, certinho? Deixe-me só terminar a leitura desse texto aqui, Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles, e achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E ele então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram: Jesus, é lícito curar no sábado? Eles eram mais preocupados com o sábado do que com o reino de Deus. Eles eram mais preocupados com o dia da semana do que com o próprio Deus que se fez carne e estava ali no meio deles. Porque Jesus veio para o que era dele, e os dele não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E mais, versículo 11: ao que ele respondeu: qual dentre vós será um homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha. Logo é lícito no sábado fazer o bem. Então disse o homem: estende a mão. E estendeu, e ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tirar a vida. Pela lei, os fariseus estavam certos, tinha que apedrejar esse homem. Aí alguns dizem assim: não, mas é lícito fazer o bem no sábado, é lícito trabalhar no sábado. A lei não abre porta para isso. É lícito curar alguém no dia de sábado. Então por que você que é de alguma seita sabatista, que dizem que guarda o sábado, você já deve ter assistido muito farmacêutico sendo oprimido para não abrir a farmácia no dia de sábado? Ora, se é lícito fazer o bem, por que não é lícito o farmacêutico abrir a farmácia? Lá no Socorrão de Presidente Dutra, um monte de gente que diz que guarda o sábado estava reivindicando para não ir curar os enfermos, para ajudar na cura dos enfermos no dia de sábado. Que hipocrisia, minha gente! Que hipocrisia é essa? Lá alegam: eu não posso quebrar o mandamento do Senhor, e quando vira as costas fica tentando jogar as coisas no banho-maria. Gente, vamos estudar a palavra de Deus com honestidade, com seriedade. Enquanto não podem trabalhar no Socorrão, a Casa Publicadora Brasileira abre as portas, os vigias trabalham lá, e todos eles dessas seitas que guardam o sábado. Tenha paciência, vamos se converter, vamos deixar a hipocrisia. Quando você liga, experimente ligar no dia de sábado para uma dessas casas publicadoras, dessas seitas sabaquarianas. Ligue para lá para você ver, vai ter um atendente no telefone. Sabe o que ele está fazendo? Trabalhando nesse dia. Então eu quero chamar a sua atenção para isso. Quero chamar a sua atenção para isso aqui. Viva a nova aliança de Cristo Jesus, certinho?
E voltando ao exame da palavra de Deus, prosseguimos no versículo 15 do Evangelho de Mateus, capítulo 12, que diz: Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali, muitos o seguiram, e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que o não expusessem à publicidade, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías: Eis aqui o meu servo, a quem escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá com ninguém, nem gritará, nem alguém ouvirá na praça a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome esperarão os gentios. Jesus, sabendo que eles queriam matar por causa da mensagem que Jesus pregava, e nesse particular porque Jesus não guardava o sábado, o texto aponta que Jesus, sabendo disso, se afastou dali, e muitos o seguiram, e ele curou a todos. E a Bíblia Sagrada fala que, cita uma profecia de Isaías, que é uma discriminação acerca de Cristo. E o legal nisso tudo, gente, é o versículo diz, no versículo 20, diz assim: Ele não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que se faça vencedor o juízo. Ele veio para convencer as pessoas dos seus pecados, da justiça de Deus que tem que ser implantada na terra, e do juízo de Deus que virá sobre toda a humanidade. Jesus veio para fazer isso. E o versículo 21 é um texto que os judeus não gostam. E no seu nome esperarão os gentios. Não diz que no seu nome os gentios se tornaram judeus, não diz isso, mas diz que Jesus, o nome de Jesus seria a esperança dos gentios. E é isso que acontece. Jesus realmente veio buscar e salvar o que se havia perdido, e os gentios tiveram a chance de ser ligados com Deus. Por quê? Porque está escrito aqui na palavra de Deus. Vamos examinar. A palavra de Deus vai dizer aqui em Efésios capítulo 2, versículo 14, uma coisa que os judeus nunca entenderam, porque eles dizem que o gentio tem que se tornar judeu, mas não. A Bíblia diz que o Senhor aqui, porque Ele é a nossa paz, Jesus é a nossa paz, e diz que Ele porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez ambos os povos, judeu e gentio, tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade que ainda hoje existe. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos. Aboliu, preste atenção, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Preste mais atenção, porque pela lei não tem salvação para gentio. Pela lei não, só se ele se tornar judeu. Em Cristo é diferente, só se ele aceitar Jesus. Quer dizer, e reconciliasse ambos, judeus e gentios, reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio de quê? Da cruz de Cristo, destruindo por ela a inimizade. E vindo evangelizou paz os que estavam longe, paz os que estavam perto. Longe estava o gentio, mas perto estava o judeu, e ele evangelizou-os, porque por ele ambos têm acesso ao Pai em um Espírito. Veja como é maravilhoso, gente. Esse capítulo aqui que nós estamos estudando daria, gente, um estudo para semanas, mas infelizmente a nossa meditação tem que ser rápida aqui, porque o tempo voa. E veja só: então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: Este é porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: Este não espera os demônios, senão pelo poder de Beelzebul, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás, espere a Satanás, dividido está contra si mesmo, como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso
demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos. Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus a vós outros. Ou, como pode alguém entrar na casa do valente, roubar-lhes os bens sem primeiro amarrá-lo? Então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos declaro: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. E se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo e nem no porvir. Preste bem atenção numa coisa interessante. Agora Jesus estava fazendo um bem, curando um cego e fazendo falar um mudo. Jesus tinha poder sobre as enfermidades. E também, ao separar os seus discípulos para ir pregar o Evangelho, deu poder para orar pelas enfermidades. E nós temos sim que estar orando pelos enfermos, intercedendo pela sua cura, pela sua saúde. Se houver alguém endemoniado, tomado por algum espírito maligno, nós temos que orar por essa pessoa para expulsar o demônio que está dentro daquela vida oprimindo. Existe sim casos de charlatanismo e algumas brincadeiras aí, algumas palhaçadas em nome do expulsar demônio, mas existem demônios que apoderam-se do corpo das pessoas e que nós temos que orar pelo poder do nome de Jesus e expulsá-los para que as vidas fiquem libertas como Jesus expulsava os demônios. Nós precisamos expulsar também, porque em Mateus 10, como nós estudamos antes, diz claramente, há 2 programas atrás, como nós estudamos, diz claramente: Jesus deu poder para expulsar os espíritos imundos e curar os enfermos. E nós precisamos estar orando pelos enfermos. E nesse caso Jesus curou. Mas quando Jesus curou, os inimigos de Deus viram na cura de Jesus outra coisa. Disseram: não, ele só faz isso porque tem um demônio que dá poder para ele fazer essas coisas. Aí pelo poder do demônio é que ele expulsa os demônios, quando na verdade não é nada disso. O texto mostra que eles estavam blasfemando. Alguns perguntam: pastor, o que é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, que não tem perdão nem nesse mundo e nem no vindouro? Bom, se formos usar aqui as regras de ensino bíblico que existe aí na hermenêutica, da exegese, se formos aplicar aqui a regra do novo sistema de ensino que tem aparecido com muita avidez nos nossos meios, que é o pregue a palavra, o movimento pregue a palavra, que é a leitura do contexto, nós vamos entender que blasfêmia contra o Espírito Santo, aqui dentro do contexto, seria atribuir uma obra de Deus ao demônio, atribuir a ação de Deus para o demônio, porque era o que eles estavam fazendo. Jesus estava expulsando os demônios pelo poder de Deus, e eles estavam dizendo que era pelo poder de Beelzebu. Jesus estava fazendo as coisas de acordo com a vontade do nosso Pai que está nos céus, e eles aqui estavam dizendo que ele estava operando tudo isso por um relacionamento profundo com os demônios. Então nós temos que examinar. Pastor, me dê uma situação prática onde parece caso de blasfêmia com o Espírito Santo. Então vamos lá. Quando eu vejo alguém, por exemplo, dizendo: esse povo aí que diz que estão falando em língua, isso aí tudo é coisa do demônio, isso é coisa do diabo. O fulano de tal profetizou, isso é coisa do capeta, é o diabo que está voltando isso. Cuidado, meu irmão, cuidado. É verdade que tem gente dando profetada, é verdade que tem muito linguarudo aí, embolando a língua e falando besteira e repetindo só uma frase o tempo todinho, que realmente essa pessoa nunca falou em línguas, porque o idioma ele é completo, ele não é só uma frasezinha que fica todo o tempo igual um CD enganchado. Não.
o idioma tem sentido completo. Como Paulo disse, se o idioma não der os sons certos, como é que vai ser entendido pelo interlocutor? Não tem como, então tem que dar um som distinto. Ele diz que todos os instrumentos, ao produzir som, tem que dar um som distinto para que se faça compreensível a sua harmonia. Assim a voz. Como brasileiros, nós falamos o português, mas o português precisa estar em uma certa ordem para que haja comunicação e as pessoas entendam. Se de repente eu deixar de falar português aqui, começar a falar inglês, ou começar a falar em grego com você aqui, esse programa vai perder a utilidade para nós aqui na nossa realidade brasileira. Já não perderia para o americano, já não perderia para o inglês, já não perderia para outros países de fala inglesa. Em semelhante modo, se eu começasse a falar grego, perderia a utilidade para a América do Norte, perderia a oportunidade para vários países da Ásia e da Europa que falam inglês, inclusive da América Latina, mas seria de grande utilidade para o povo de língua grega. Então, assim, a língua tem que dar o som distinto. Então, esse povo que fica enganchando o CD aí, repetindo só uma frase e diz que estão falando em língua, cuidado. Porque você pode não estar dizendo que é coisa do demônio, mas pode estar fazendo a vontade do demônio e dizendo que é Deus que está te usando. Porque quando você mente dizendo que tem um dom de língua, quando tudo que você tem é uma falsidade, é uma hipocrisia, é uma repetição barata do que você vem ouvindo há muito tempo e não quer ficar para trás, você também pode se encontrar blasfemando contra o Espírito Santo. Porque não seria isso uma forma de atribuir as coisas do homem, as coisas que é a mentira, que é coisa do diabo, atribuir para Deus? Então, se a blasfêmia, de acordo com o texto aqui, a blasfêmia no contexto aqui, é atribuir as coisas de Deus ao diabo. O fácil é ir atribuir as coisas do diabo para Deus, é exemplo da mentira, de que se tem um dom espiritual quanto não tem. Será que você não está blasfemando contra o Espírito de Deus? Eu queria que você examinasse isso aí com o seu pastor, com o seu mentor, com quem quer que seja. Porque é uma questão interessante, gente. É uma questão interessante. Os dons espirituais existem. Eu acredito naquilo que está escrito na palavra de Deus. Não proibais de falar em línguas. É um dom que vem do Espírito de Deus e é para o servo de Deus a quem o Espírito Santo dá. As revelações e as visões, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, foram abundantes. E eu acredito piamente que Deus continua fazendo o que Ele disse que faria. Continuo crendo que aqueles que creem em mim, como diz o Senhor Jesus, farão as obras que eu fiz e outras maiores farão. Eu acredito nisso porque é bíblico. Mas o que eu quero que você tome cuidado é se o que você está fazendo não é ultrapassando os limites, dizendo que Deus está te usando. Jesus falou que as árvores são conhecidas pelos frutos. Olha aqui, ou faz a árvore boa o seu fruto bom, a árvore mau o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víbora, como podeis falar coisas boas? Porque sendo vós maus, porque a boca fala do que está cheio do coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas. O homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Cuidado com o que você fala, cuidado com o que você diz, cuidado com o que você anda produzindo. Então alguns dos escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver da tua parte um sinal. Ele respondeu: uma geração má e adúltera lhe pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. E ninivitas se levantarão no dia do juízo contra esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis aqui está quem é maior do que Jonas. Aí no sul se levantará no juízo contra esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Muito legal esse texto aqui. E uma coisa interessante: a gente não quer conhecer Jesus, mas quer um sinal de Jesus. Nós estamos na geração do povo que não quer relacionamento com Deus, mas quer um milagre de Deus. E o Senhor disse: olha, muitos virão a quem nunca foram tidos como abençoado porque não recebeu esse milagre, aquela cura, aquele negócio lá, mas viveram piamente ao Senhor. Isso é interessante.
Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E, tendo voltado, encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali o último estado daquele homem, torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Só uma coisa interessante: o nosso corpo é um templo, é uma habitação. Se não é a habitação de Deus, é a habitação de demônio. Se não é o Espírito Santo de Deus que te selou e que está habitando em você, é o diabo que está habitando em você, que está selando a tua vida. Então preste atenção nisso e corra para os braços de Jesus. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que a sua mãe e seus irmãos estavam lá de fora procurando falar. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar. Porém ele respondeu: o que lhe trouxeram o aviso? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E, estendendo a mão para os discípulos, disse: eis aqui a minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Para encerrar, deixa eu lhe dizer aqui uma coisa. Aqui estava a família de Jesus do lado de fora, Maria e os irmãos biológicos por parte de Maria com José. Estavam lá, os filhos de Maria com José junto com ela. E alguém chegou e disse: olha, tua mãe, Jesus, e os teus irmãos estão lá fora e procuram falar-te. Eles estão lá fora e querem falar contigo. Estão lá fora, preste atenção, estão lá fora, não estão aqui não, onde tu estás. Estão lá fora e querem falar contigo. Alguém rasgou a multidão e foi lá dizer. Aí Jesus disse assim: quem são, ou quem é a minha mãe, quem são meus irmãos? Ele perguntou. E aí ele estende a mão para o discípulo dele, que estava ali perto dele, não estava lá fora não, estava ali. Isso aqui é porque tem gente que tem dificuldade. Diz que quando a Bíblia fala de irmão de Jesus, está falando dos discípulos de Jesus. Então está aqui, ó. Aí ele diz assim: olha aqui, minha mãe, meus irmãos e irmãs são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Este é minha mãe, meu irmão e minha irmã. Preste atenção nisso aqui porque é importante. A ideia de Maria Virgem, sempre virgem, é despedaçada bem aqui, porque ela não foi sempre virgem. Ela foi virgem, teve Jesus virgem, mas depois, meu amigo, ela foi viver a vida dela sexual e marital com José normal. A coisa mais justa do mundo é o homem se casar e ele poder ter relacionamento sexual com a esposa dele. É a coisa mais natural do mundo. E foi exatamente dentre muitas, essa é uma das razões porque Deus criou a mulher. E o Senhor disse: o teu desejo será com o teu marido. Olha só, o Senhor deixou lá bem claro em Gênesis. E o desejo sexual de Maria era com o marido dela, José, que teve prazeres com ela e teve filhos, como diz a palavra de Deus. Só nega isso quem não lê a Bíblia. Só não sabe disso quem não conhece a palavra de Deus. Mas aqui estamos nós com o nosso desafio: examinem as Escrituras. Gente, eu quero agradecer a você que esteve aí ligado, sintonizado, plugado aqui no nosso programa Examine as Escrituras, que acontece de segunda a sexta-feira aqui em Esperantinópolis pelo canal 7. Deus abençoe e guarde você. Vamos orar? Bendito Deus, meu Pai. Que tarde maravilhosa. Que programa abençoado. Quanta coisa boa, Senhor, Tu nos ensinaste neste programa. E o que eu te peço, meu Senhor, é que o Senhor continue a me dar o entendimento, a compreensão e o discernimento da Tua palavra, para que eu possa, junto, meu Pai querido, com esse povo que me assiste aqui pela TV e outros que estarão assistindo pela internet, meu Pai, que eles sejam alcançados pela verdade do Senhor e que eles venham te amar a ponto de viver a Tua santa palavra, Pai. Pai eterno, eu oro em nome de Jesus, abençoando cada pessoa que esteve assistindo esta mensagem, este programa. Eu oro em nome de Jesus.
Amém.